Então, guerreiros, tudo bem? Aqui quem vos fala é Aquiles. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o quanto um homem independente incomoda muita gente. Nós vemos aí o crescimento de filosofias no meio masculino que impetram o pensamento de independência emocional do homem. O movimento, pessoal, e a filosofia de independência financeira é para a mulher. Tanto que nós vemos aí uma imensidão de canais do YouTube ensinando profissões para mulheres, ideias de negócios e todo esse tipo de coisa. Claro, as ideias de negócios aí se resumem a bolo no pote e manicure. É muito engraçado. Eu não queria rir, caras, mas eu estive observando alguns canais e sinceramente acredito que é um grandíssimo serviço social que esses canais estão fazendo, né? Para mulheres que têm tido dificuldades financeiras, que dependeram de marido a vida inteira e que, ao se separarem, as suas profissões não sendo rentáveis, sentiram muita falta da renda que o marido trazia para o lar. Algumas têm filhos, claro, tiveram filhos no casamento, então tem uma pensãozinha ali. Mas não é aquilo que vai garantir a vida que elas tinham anteriormente, certo? Então temos aí muitos canais ensinando independência financeira para mulheres. É só vocês verem. Agora, olha que interessante, caras. Os canais masculinos, eles passam algo chamado independência emocional. O homem não precisa aprender independência financeira, a não ser os rapazes mais novos, aí o pessoal que ainda está morando com os pais, ou mesmo aí veteranos que ainda estão na casa dos pais devido às dificuldades aí do mercado e do nosso cotidiano, principalmente na nossa sociedade brasileira, que é muito difícil. A nossa economia é acabada e as leis brasileiras são feitas para que um país não dê certo. É impossível o Brasil dar certo com as leis que temos. Eu decidi por permanecer no Brasil, pessoal, ainda mais após a aquisição de um sítio, como já falei para vocês aí em vídeo anterior. Então, me forcei a ficar no país. Então, o que acontece, pessoal? Existem aí muitos canais, aqui o nosso, inclusive, mostrando para homens e rapazes como é bom para o homem, no presente século, a independência. Vamos falar aqui o nome da nossa sigla, pessoal, da nossa filosofia. Quem sabe, será que vamos sofrer algum tipo de censura pelo YouTube? Acredito que ainda não, mas ainda assim é bom não falar muito, né? Mas a sigla MGTOW, ela tem levado muitos canais, inclusive femininos, a demonstrarem, destilarem todo o seu ódio contra o sistema e também contra os MGTOWs. E aí eu falo, por que o sistema? Elas odeiam o sistema, mas o sistema as ajuda. Não, pessoal, tem as conservadoras. As conservadoras estão culpando o sistema pelo MGTOW, pelo fenômeno MGTOW. E isso, pessoal, não tem panfleto colado em poste de luz. Não tem cartilha sendo distribuída na escola falando sobre o fenômeno dessa filosofia. São experiências que homens têm visto, rapazes têm visto, inclusive dentro do seu lar. Eles assistem os vídeos nos canais e veem a experiência, vivem essa experiência dentro dos seus lares. Às vezes vivem com uma mãe castradora que castrou seu pai, que emasculou a figura paterna dentro do lar, a figura do pai, que é tão importante na criação, que é aquela figura aquele tipo de mãe que diz assim, não importa o que seu pai falou para você, é o que eu digo é o que importa. Às vezes um pai deixa o menino sair, mas a mãe não deixa. E a palavra final acaba sendo a dela. E por que não é a dele?
Primeiro, pessoal, que o cara não quer se incomodar com mulher gritona. Se o cara quiser, ele dá um basta em tudo e pronto. O cara ali vai ali, sei lá, ele quebra uma mesa, ele chuta uma cadeira, pronto, resolve. Resolve na hora a situação. Só que o que acontece? A partir do momento que ele fizer isso, que ele mostrar poder, ele pode ser processado a qualquer instante, certo? E ainda sofreu uma alienação parental. Então muitos rapazes, inclusive que acompanham o canal aqui, e outros canais também, veem experiências dentro dos lares das suas mães com os seus pais, ou participaram vividamente de processos de separação entre seus pais ou pessoas muito próximas. E eles viram que quem se lascou foi o homem. Então, esses jovens acabam não querendo entrar em relacionamentos sérios, até por uma questão traumática. Porque o trauma é dessa forma, pessoal. Não podemos esconder que a filosofia MGTOW, para muitos de nós, veio de traumas de relacionamentos abusivos de mulheres. Eu passei por muita coisa, pessoal. Eu digo que não passei a pior parte, não tive perda de patrimônio, não fui chifrado, digamos assim, pode ser que fui, né? Mas eu digo que o término dos relacionamentos que tive não foram motivados por isso, por infidelidade, por falência, por uma mulher levar as minhas coisas, tomar patrimônio. Não, foi simplesmente porque eu vi a maneira como algumas mulheres tratavam os seus maridos e eu decidi não passar mais por isso. Tentei em 6 relacionamentos. Posso dizer, pessoal, que os 3 primeiros eu estava totalmente imerso na Blue Pill, o Blue Pillismo cultural. E o que acontece, pessoal? No início sempre havia aquela esperança da mulher perfeita e tudo mais. Não existe mulher perfeita, assim como também não existe homem perfeito. Não sejamos hipócritas, não existe nada perfeito nesse planeta, nesse mundo e nem na nossa consciência. Então o que acontece, pessoal? Os 3 primeiros relacionamentos era Blue Pill. Os 3 últimos, pessoal, eu já estava começando a ficar ligado. Eu já estava começando a ficar esperto, eu já estava notando um padrão. Ainda que foram 3 mulheres muito diferentes uma da outra. Mas muito diferentes, cara. Mas ainda assim você via um padrão, que era uma coisa, um costume que elas adquiriram da sociedade, que é o controle e a eterna vigilância. Eu sou um cara, irmãos, que eu não suporto mulher me controlando e me vigiando. Não dá. Pra mim não dá. É impossível. Terminei um relacionamento com uma mulher linda, caras, maravilhosa. Peitos fantásticos, bunda, tudo. Eu não namorei mulher feia, viu, caras? Não namorei mulher feia. A mulher mais fraca que eu namorei foi nota 7. E para vocês não ficarem pensando que eu tô me achando, gente, eu tomei toco de uma nota 5, tá? Tomei toco de uma nota 5. Olha, pode ser que ela seja até uma nota 4, melhorada. Com uma maquiagemzinha até ela pega a nota 5. Uma menina que eu quis namorar ela aí uns anos atrás e eu tomei um tocão lindo. A menina falou na minha cara que eu não era sujeito para namoro. Só para dar uma madeiradinha de vez em quando e tchau. Então para ninguém ficar pensando aí que o cara se acha o galã. Não, gente, eu tomei fora de mulher pra caralho já. Já tomei fora e não foi por isso que eu me tornei MGTOW.
foi justamente por aquelas que eu namorei. Foram elas que me deram a Black Pill. Então o que acontece, caras? Isso era padrão. Todas queriam me controlar. Todas, de alguma maneira, queriam me vigiar o tempo todo. E quando eu noto que eu estou sendo vigiado ou controlado, sem eu dever nada, sem eu fazer nada de errado, isso me deixa ansioso. E eu entrando num processo de ansiedade, o relacionamento ele se torna desconfortável para mim. Então, notando eu que existe um padrão na dita mulher moderna de controle do seu parceiro, eu optei por não entrar mais em relacionamentos. Mas até aí, tudo bem, meus irmãos, tudo certo. Muitos de nós tomam essa opção, né? Mas o que acontece? Existe o efeito colateral disso. E a pior parte, pessoal, foi que no início, quando eu tomei essa decisão, eu externalizei ela. Eu falei para algumas pessoas. E não que eu me tornaria amigo e tal, eu não falei sigla, tanto que eu nem sabia o que era na época, meus irmãos. Eu nem sabia o que era MGTOW quando eu tomei a decisão de não me relacionar mais. E o que acontece? Primeiramente, recebi os olhares julgadores da igreja, certo? Dos irmãos de fé. Mas como você não vai casar? Mas você está indo contra Deus, contra a Bíblia. Caras, peguem ali Paulo, meus irmãos. Paulo fala, se estáis solteiros como eu, permaneçam assim. Se são viúvos, permaneçam assim, como estou. Certo? Então o que acontece? Ele fala, mas se estiverem se abrasando, casem-se. Pessoas que têm um desejo sexual muito acentuado. O que acontece, pessoal? Seria muito difícil para mim tomar essa decisão sendo mais jovem. Hoje, com 37 anos, para mim já está mais fácil. Por quê, pessoal? A libido do cara diminui. E outra coisa, você está com o teu cérebro totalmente formado. O cérebro do homem, pessoal, ele termina de se formar 100% somente aos 25 anos de idade. Então, o que acontece? Após essa idade, o cara consegue raciocinar com mais clareza, meus irmãos. É de maneira mais clara o raciocínio do homem. Você consegue organizar melhor as suas ideias. Então, depois dos 30, meus velhos, nem se fala. Aos rapazes mais novos, guardem o pensamento que vocês estão tendo agora e tentem reproduzi-lo após os 35. Vocês vão ver que é totalmente diferente. Vocês vão encontrar muito mais alternativas e para soluções, para criar soluções de problemas. Então, o que acontece, meus velhos? Assim que eu fui falando dessa minha desse meu modo de vida, primeiro eu passei por esse problema, por esse incômodo, na verdade, né, dentro do aprisco evangélico. E depois eu cometi o erro de falar isso para um cara aí, para um filisteu idiota. Um blue pill total, assumiu mãe solteira, tudo mais, se incomoda com os Enzo dela. Aí o que o cara pegou e falou? Esse cara é viado, esse cara é gay. Ah, não quer casar? Ah, então é gay. Então o que acontece, pessoal? O cara que se ferrou na vida, ele se sente incomodado quando você não quer se ferrar igual a ele. Ele se sente totalmente incomodado com isso. É aquela analogia que o pessoal usa da piscina.
Pula o primeiro cara na água, ele quase morre congelado, mas ele fala para todo mundo que tá fora: vem, pula. Nossa, a água tá maravilhosa. Na verdade, a água tá congelando, tá quase matando ele. Mas ele fala para todo mundo que a água tá ótima, para não parecer burro, para não parecer um idiota. Então a mesma coisa é o cara Blue Pill que casou com a Amy Sol, assumiu os filhos dela e ele tá dizendo: vem que não tem problema. A água tá maravilhosa, a água tá morna. Olha que delícia essa água. Vocês entenderam o que eu quero dizer, pessoal? Então o que acontece? A independência do homem, ela incomoda. Ela incomoda os meios religiosos, porque pensa assim, você vai lá, frequenta determinado aprisco, aí dá aquele churrasco, pessoal, e é óbvio que existe uma separação de gênero nas questões sociais. As mulheres vão para um lado, falar das coisas delas, das bobagens delas, e os homens vão para o outro lado falar sobre as bobagens deles. Aí ali quando você fala, às vezes, puxa vida, comprei um jogo novo. O que acontece? Você tem 37 anos, os caras, eles olham assim: bah, cara, que saudade de jogar e de fazer... Mas é que agora esse momento da minha vida já passou. Pois é, agora eu sou casado, agora eu tenho filhos. E aí a pergunta que eu faço para eles, meus irmãos, é a seguinte: ué, mas você gostava, né? E ainda gosta. Tá, então porque você casou, você tem que deixar de fazer aquilo que você gosta por entender que uma nova etapa na sua vida começou. Tá, mas quer dizer que um costume que te agrada, você tem que deixar de fazer, porque nessa nova etapa tu entende que tu não pode ter um divertimento. Aí os caras ficam confusos, dão um nó na cabeça deles. Falei: ué, tua mulher pretende o que com isso? O que ela quer? Você não pode jogar um videogame. Quer dizer que se você jogar um videogame, você está sendo imaturo. Ué, mas por que imaturo? Se os jogos são feitos, a maioria deles, pessoal, são feitos para caras na faixa dos 30 anos, porque é os caras que gastam. Entenderam? E o pessoal que está na faixa dos 30 anos evoluiu, cresceu junto com a evolução dos videogames. Então é um negócio que eu vou fazer para sempre. E eu tenho uma teoria, pessoal, que os asilos no futuro, as casas de repouso, vão focar principalmente na ala dos homens, porque vai ser fácil de agradar os homens. Eles vão ter uma saúde mental melhor e menos deteriorada do que as mulheres, porque eles vão jogar videogame. E é só colocar videogame para nós, quando estivermos velhos e decrépitos. Coloca videogame que está resolvido, meus irmãos. E o que acontece? O cara não pode jogar um videogame porque a mulher não gosta. Ela, todo o tempo que o cara estiver ali, ela quer que o cara esteja à disposição dela. Algumas ainda deixam o cara jogar futebol. Deixam o cara praticar algum esporte. Mas é aquilo, um dia na semana. Ele vai, pratica o esportezinho dele, volta para casa e a esposa, ela fica aliviada consigo mesma, na sua consciência, pensando: sou uma esposa que deixa o marido solto. Sou uma esposa que tem confiança no relacionamento. E é mentira. Porque se esse cara começar a jogar futebol todo dia, essa mulher vai pirar. Essa mulher vai enlouquecer. E também não estou dizendo para os casados fazerem isso, certo? Se você escolheu se casar, meu irmão, assuma as consequências do casamento moderno. Porque o casamento real e verdadeiro, ele não é assim, viu? O cara, se ele quiser jogar bola todo dia, ele vai, a mulher tem que ficar quieta em casa. Esse é o casamento ali que perdurou pelo menos até a década de 60, por aí. 60, acredito que início dos anos 70.
durou esse tipo de casamento. E o que acontece, pessoal? A independência do homem também incomoda aqueles que pregam que o homem ele tem que ser de acordo com o homem de 1950. Vocês entendem? Que é o que os conservadores pregam. Temos que ser homens aos moldes de 1950, mas as mulheres não querem ser dos moldes de 1950. Elas querem ser aos moldes do ano 3000. Vocês entendem o que eu quero dizer? Elas querem ser aos moldes do ano 3000. Então, pessoal, o problema ele consiste também na adaptação. Eu não consigo me adaptar nessa modernidade. Conversando com pessoas mais antigas, pessoas mais velhas, ali na localidade que eu comprei o sítio, pessoas que conheciam meu avô, e essas pessoas diziam que identificavam muito o meu avô no meu modo de falar. O meu avô ele era um líder na região, como falei até no vídeo anterior, ele que abriu estradas naquele lugar, dinamitando. E ele tinha um espírito muito decidido naquilo que ele quer. Só que algumas décadas nos separam. O período que o meu avô casou, as mulheres, inclusive, elas eram adeptas desse sistema, que hoje o feminismo chama de patriarcal, mas é o que trouxe a sociedade em segurança até o presente. Então, as pessoas me inquirem, me interrogam, digo, você deixou de ser conservador? Eu respondo, mas conservar o quê? O que restou para ser conservado? Meus irmãos, não existe mais nada para ser conservado. A tal ponto que a independência de um homem incomoda todo um sistema. A quantidade de canais que foram criados com base na filosofia da independência do homem são alarmantes. Na mesma proporção que também canais foram criados para atacar a independência do homem. Tem uma mulher lá, uma vagabunda, que disse que, como é que é? Esses MGTOWs aí são ridículos. O cara tem um Palio financiado em 60 vezes. Que mulher é que quer isso daí? Tá cheio. É cheio. Casou, tem um ano de casado, olha uma união estável, o cara foi lá e comprou um carro. Separou a capivara, que é metade daquele Palio parcelado em 60 vezes. Ela quer. Só que ela quer pago. É o gado que vai continuar pagando a prestação. Vocês entenderam? Ele tem que vender o carro, dar metade para ela, para a capivara. Ela desfruta daquele dinheiro e o gado continua pagando. Então tem gente falando horrores ao respeito dos homens que querem ser independentes. Assim como vejo até mulheres dando razão. Andei observando alguns comentários, meus irmãos, e vi mulheres dando razão para homens que estão optando por esta independência emocional. Certamente, vou aqui conjecturar, certamente são mulheres que viram, inclusive, seus próprios pais ou irmãos sofrendo na mão de mães castradoras. E que foi um dos meus casos, meus irmãos. Toda vez que eu via, notava algum padrão de alguma namorada minha, parecido com o da minha mãe, que a minha mãe, ela foi ótima mãe, viu, irmãos? A minha mãe, ela é uma boa mãe, não posso reclamar dela, como mãe. Agora, como esposa, ela não foi muito bem. O meu pai, como pai, não foi bem, e nem como esposo. Ele foi idiota nos dois sentidos. Ele traiu a minha mãe
Isso é uma falha de caráter gravíssima, no meu entender. E como pai, ele também foi péssimo. Mas a minha mãe, até antes de sofrer a infidelidade, ela já era uma esposa, como posso dizer para vocês, muito briguenta. Uma mulher muito, mas muito briguenta. Ela é assim até hoje, ela briga muito com as pessoas, tá sempre brigando, brigando, arruma discussão, confusão com todo mundo. Comigo não. Comigo não, porque ela sabe que eu realmente não dou vazão a esse tipo de coisa. Eu deixo falando sozinha, então ela para de falar. E nunca me deixou faltar nada, sempre lutou por mim, mesmo nas situações mais difíceis da vida dela, nunca deixou de estender a mão quando algum dos filhos precisava. Nós somos em 3 irmãos, eu tenho um irmão mais velho, uma irmã do meio e eu sou o mais novo de 3. Então, como mãe, eu posso dizer que na balança ainda está positivo. Tentou me castrar um pouco ali no início da adolescência, mas não deu certo. A minha personalidade superou, venceu isso. E também eu tive um padrasto, que hoje eu aconselharia a ele não namorar a minha mãe, certo? Nós temos que entender a natureza das mulheres, pessoal. Só as outras mulheres é que tem problemas e defeitos. As nossas da nossa vida não tem. Irmã, tia, mãe são perfeitas, né? Não, meus irmãos. Elas sofrem os mesmos males das outras mulheres. Então, por hoje é isso, meus irmãos. Força